aula, vamos falar sobre a avaliação em projetos de trabalho. Lembrando que o processo, vamos dizer assim, o processo do ensino-aprendizagem, ele didaticamente ele é distribuído entre várias fases, né? Então, a gente tem os objetivos, a gente tem o conteúdo, a gente tem a metodologia e a gente tem a avaliação. Assim como na aula convencional, que é essa que eu acabei de falar, a gente, na pedagogia de projetos, a gente precisa ter essa determinação de forma descrita, né, os objetivos que você quer alcançar, as metas que você quer alcançar, quais são os procedimentos que você vai utilizar, tudo isso tem que estar colocado. E assim também a avaliação. Mas qual é a diferença? A diferença é que se você, na avaliação, no projeto de trabalho, você faz uma transgressão nessa educação tradicional, a avaliação tem que acompanhar essa estrutura. Então, ela passa a ter uma outra vertente, né? Então, como é que seria essa avaliação no projeto de trabalho? Bom, no geral, as avaliações, é, todos os projetos, né, ou pelo menos grande parte desses projetos, são interdisciplinares. Então, eles envolvem, né, eles atendem a diferentes disciplinas. E assim, os estudantes podem perceber essa ligação, essa integração, essa relação, e que aqui ele está chamando de interconexão entre os conteúdos e as disciplinas. Além disso, os projetos de trabalho, eles podem proporcionar uma visão mais ampla da realidade e a aplicabilidade dos conceitos desenvolvidos na escola para a prática do cotidiano. Muito mais. Por quê? Porque quando você trabalha por projetos, você faz uma relação com o cotidiano deles. Então, quando eles buscam, por exemplo, da onde saiu o tema do projeto? O tema do projeto saiu da vivência, da experiência de vida. Então, aplicar os conceitos torna-se muito mais fácil. Aqui nós vamos ver as 4 etapas distintas do projeto, né? Elas são distintas, mas elas são complementares, né? Uma complementa a outra. Então, a gente tem a problematização, o desenvolvimento, a aplicação e a avaliação, que é o tema principal dessa aula. Sendo que todo o projeto de trabalho, para ser iniciado, ele necessita de um tema, gente. Ele tem um tema. Mas esse tema ele precisa ser pensado e escolhido pelo grupo. Nesse caso, alunos e professores que são envolvidos. Agora, todo tema tem que ser um problema. Você não pode, todo projeto tem que partir de um problema. Então, meio ambiente não pode ser um tema, né? A destruição do meio ambiente pode ser um tema, né? Então, tem que ser um problema. E a problematização, ela deve ser o ponto inicial do projeto. A problematização pode surgir a partir de algum acontecimento do cotidiano, alguma dúvida expressada pelos estudantes ou ainda por meio de uma proposição do professor. Pode partir do professor também, né? Mas ele tem que ser acolhido pela turma. A turma tem que se interessar por aquilo. Então, às vezes, o aluno traz para a sala de aula algum problema que ele vivenciou, que ele assistiu, né? Às vezes são temas atuais, né? A própria questão do que ele vê na televisão hoje, o que a gente vive? A gente liga a televisão e a gente vê o problema, por exemplo, da guerra no Oriente Médio. Então, o que é essa guerra e de onde a gente pode partir? O que a gente pode aprender além da questão da história e da geografia, né? O que se pode trabalhar com essa questão do projeto? Então, ele parte sempre de um problema, tá?
O desenvolvimento é quando são criadas as estratégias para responder o problema levado na primeira etapa, porque isso é o desenvolvimento. Como é que a gente vai descobrir, né? Como é que a gente vai responder a esses problemas que são levantados, né? Então, esses problemas, geralmente, gente, eles são levantados até por meio de hipóteses, né? Será que é isso? Será que é aquilo, né? A aplicação é a etapa seguinte. É a etapa na qual os estudantes divulgam o trabalho desenvolvido e tentam aplicar na prática os conhecimentos e as soluções levantadas para o problema e hipóteses consideradas, né? Então, na verdade, é a execução do projeto na realidade, no contexto na qual estão inseridos os alunos, né? Então, a aplicação é a hora que ele parte para a prática, né? Para desenvolver esse projeto na realidade que ele está inserido. E, por fim, né, a questão que é tema dessa aula aqui, que é a avaliação, que é o momento em que se reflete sobre o processo como um todo, né? Então, a gente precisa rever as estratégias, debater entre todos sobre a aprendizagem construída e o significado. Lembrando aqui que eu estou falando da questão da avaliação da aprendizagem, né? O que ele aprendeu, né? O que ele... gente, o aluno precisa participar desse processo, né? Porque ele precisa saber o que ele aprendeu, o que ele sabe, né? Que ele não sabia antes, e o que ele não conseguiu aprender e o que ele precisa saber. Em projetos, assim como em qualquer outra atividade educativa, ela deve levar em consideração as aprendizagens desenvolvidas pelos estudantes, né? A partir dos objetivos que foram propostos. Porque você, quando monta o projeto, né? Quando você descreve, vamos dizer assim, que você tem que ter um planejamento desse projeto. E aí você começa com as metas, com os objetivos que são traçados. Quando você vai avaliar, você tem que retornar esses objetivos para ver se os objetivos foram alcançados, né? De acordo com a a Regina Célia Casal Adji, ela diz que, em se tratando de projetos, alguns aspectos podem ser melhor observados, dada a complexidade do trabalho proposto. Então, ela fala que a avaliação ela precisa considerar alguns aspectos, né? Ela precisa levar em consideração a definição dos seus objetos através do objetivo, né, da tarefa, a determinação de critérios de realização claramente identificáveis e claramente explícitos, né? Então, exigência de justiça, particularmente no que diz respeito à redação das instruções, né? Então, isso precisa estar claro lá. A determinação de espaços de observação, cuja pluralidade corresponda àquela das dimensões da tarefa, que é a exigência de pluralidade que a gente fala, né? E, por fim, a operacionalização de uma estratégia de avaliação que permita observar o aprendiz em várias situações que podem corresponder à competência geral visada, que é a exigência de significatividade, né? Quando a gente fala que o projeto ele precisa ter significado, ou o aluno não vai aprender e ele não vai aplicar o que ele aprendeu.